Câmara. Aqui é o doutor Enéas Carneiro, que é médico cardiologista, presidente do PRONA e candidato à presidência da República. E nós já temos, quero dar boa noite, as boas-vindas aos nossos convidados, né? E já estamos com a nossa primeira notícia, que é a intervenção do ministro da Fazenda, Ciro Gomes, em relação a essa greve dos metalúrgicos no ABC. Vamos apreciar essa matéria e voltaremos com um comentário dos nossos convidados. Um encontro não muito comum reuniu o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à CUT, e o da Capital, ligado à Força Sindical. As duas centrais são adversárias no meio sindicalista, mas estão unidas na briga com o governo pela reposição das perdas salariais. Na reunião de hoje, os metalúrgicos decidiram convocar para amanhã um encontro com representantes de sindicatos de outras categorias. A intenção desta plenária será de discutir e questionar a forma de atuação do governo federal na questão dos metalúrgicos, que, segundo os sindicalistas, está impedindo a livre negociação entre empregados e empregadores. O governo entrou, interrompeu a negociação e nós queremos sair o mais rápido possível, porque com greve perde todo mundo. Perde o governo porque não arrecada impostos, perde os trabalhadores porque estão em greve e perde os empresários porque não vendem. O presidente Itamar Franco e o ministro da Fazenda, Ciro Gomes, que estavam no Rio de Janeiro, viajaram hoje de manhã para Brasília. O ministro acredita que a greve dos metalúrgicos de São Paulo não vai atrapalhar o Plano Real. Ciro Gomes afirmou que os aumentos de salário só deverão ser concedidos na data base da categoria. A data base dos metalúrgicos é em abril de 1995. É uma tradição dos metalúrgicos do ABC fazer uma antecipação da data base em novembro dos anos. Nós estamos em setembro e ainda sequer no meio do mês de setembro. E por que uma greve? Bom, realmente, pelas palavras do ministro Ciro Gomes, aí está o X da questão. Greve é um direito legítimo dos trabalhadores, uma conquista dentro do regime democrático. Agora, a greve é política? Tem alguma conotação que não seja realmente o reajuste salarial? Bom, vou começar com o doutor Enéas Carneiro, pedindo a sua opinião, seus comentários. No livro que o nosso grupo, o nosso partido escreveu, que já foi apresentado aqui em São Paulo há alguns dias... Pode mostrar, doutor. Posso mostrar? À vontade. Um grande projeto nacional que está, aliás, já hoje, estamos na madrugada, nas bancas aqui, em todas as bancas de São Paulo. Nós comentamos a página 28, que o plano que que o governo está implementando, né, o plano que está sendo apresentado à nação e desenvolvido, chamado Plano Real, tem apenas uma âncora e mais nada: a diminuição de salários. Quando a URV foi lançada em março de 94, os preços aumentaram vertiginosamente. Isso ocorreu depois, tudo está escrito aqui no nosso livro, ocorreu depois muito, quando o real foi instalado. Houve uma perda salarial no mínimo de 30%, de todas as categorias, não apenas dessa que tem greve. E nós previmos aqui que isso ia ocorrer. Então, quando o senhor pastor diz que a greve é constitucional, não há dúvida que ela é constitucional. É um direito legítimo do trabalhador. E que as classes organizadas iriam fazê-lo, também não há dúvida. Há uma questão só aqui. Como o plano não tem nenhum outro tipo de âncora, como o plano não mexeu nas questões precípuas, através das quais poderia ser debelado o processo inflacionário, o plano não mexeu na carga tributária, não mexeu nas taxas de juros, deixou para depois, se é que vai ser feito, e mexeu apenas nos salários, é evidente que qualquer reposição salarial refletir-se-á instantaneamente nos preços. Porque a empresa visa a lucro. Então não há como, se o preço de um produto contém nele embutidos os salários, não há como um aumento de salário não ser refletido. De forma que, e nós previmos isso aqui, está começando o processo através do qual o plano, sem dúvida, ao nosso ver, vai só sobrar. Se o senhor pergunta, é legítima a greve? Sem dúvida. Não só dessa categoria, mas de qualquer categoria, uma vez que todas as pessoas que trabalham foram prejudicadas com a instalação do plano. Muito bem. Doutor Luiz Carlos Santos, eu também, dentro das observações do doutor Enéas Carneiro, o senhor que viveu dentro do Congresso Nacional, existia clima em 1993 ou até meados de 94 para se implementar essas medidas necessárias que ele frisou para que elas viessem acompanhar essa primeira fase do plano? Olha, em primeiro lugar, preciso deixar claro que o governo não pode concordar com a volta
dos indexadores, com a reindexação, isto é, com a volta da inflação. A correção dessa defasagem tem que se dar nas datas bases, ou seja, em abril. Porque se você aceitar a volta do indexador, você volta à inflação. É a inflação que tem punido o trabalhador. E o setor automobilístico de oligopólios e o setor dos metalúrgicos, que é um monopólio, são um setor altamente beneficiado. O metalúrgico tem um salário médio de $900. Não chega a pertencer a uma classe social excluída. Agora, nós não podemos aceitar essa volta à indexação, porque isso imediatamente vai se estender a outros setores, como de autopeça, do eletroeletrônico, e nós voltamos àquela inflação toda. A argumentação do doutor Enéas, que houve perda de poder aquisitivo, isso é desmentido com o aumento do consumo. O imposto inflacionário que punia o trabalhador é estimado em volta de 32 bilhões de dólares. Isso desapareceu. Então aumentou o poder aquisitivo do trabalhador, tanto que aumentou o consumo. Essa é a prova definitiva. E a correção vai se dar pela lei, pela URV, na database. O que não impede a livre negociação. Mas você não pode ter o indexador colocado, porque aí você volta ao sistema inflacionário anterior. Posso opinar? À vontade. Não, permissão do pastor. O debatedor da mesa diz-nos que o poder aquisitivo aumentou. É evidente que houve um acordo feito entre os grandes detentores do capital para que temporariamente a correção monetária ficasse a zero. Podia exemplificar os grandes detentores do capital? Só ele mesmo citou. Nós vivemos sob uma ditadura do sistema financeiro. Quando o plano foi lançado, o governante máximo do país, Sua Excelência, o Presidente da República, na pessoa dos seus representantes da equipe econômica, Sua Excelência, o Presidente, apresentou à nação taxa de juros de 8% ao mês. É curioso que em 93, a mais alta taxa de juros do mercado internacional foi em torno de 7% ao ano na Grécia. Foi apresentado como uma solução, o problema foi apresentada uma taxa de juros de 8% ao mês. O que deu naquela ocasião, os dados não são meus para não poder haver contestação. São dados da Andima e do Banco Central de maio de 94. Com a taxa de 8% ao mês, com uma dívida mobiliária de 57 bilhões de dólares, naquela ocasião foram pagos 4 bilhões e meio de dólares aos donos da nação. Os verdadeiros donos da nação, o pastor perguntou, são os grandes banqueiros, são 150 banqueiros contra 150 milhões de brasileiros. E os donos dos grandes monopólios, oligopólios, que na verdade fazem preços. Nós não vivemos em economia de mercado, isso é mais uma das falácias que se apresentam. Então, quando o debatedor disse que houve uma paralisação da correção, é verdade. Sem dúvida, a correção monetária parou. E a indexação parou, é verdade. Mas isso é um acordo de cavalheiros. Um acordo que só o tempo vai dizer, e daqui a pouco vai dizer se vai ser mantido ou não. Nós estamos falando de outra coisa. O ponto a que eu fiz alusão foi taxa de juros. Não se mexeu nisso. E taxa de juros para qualquer pessoa que estudou um pouquinho de economia é um dos formadores de preço final de produto. E tributo também não se mexeu, citei nisso. Não se mexeu e não se diga que não houve tempo para isso. Houve tempo de sobra. Pastor, eu gostaria de ter pelo menos no mesmo tempo. Claro. Doutor, terá agora. Claro. Terá agora que, inclusive, nós temos a segunda matéria, já vamos para o jornalismo internacional. Ele claramente não respondeu o aumento de consumo e nem o apoio da população de mais de 80% ao plano. Se tivesse ocorrido perda de poder aquisitivo, não teria o apoio da população, portanto não houve perda nenhuma. Houve ganho. Depois a questão tributária foi a questão que não foi resolvida na revisão constitucional. Se tentou, mas não ficou resolvido. E o plano real não é uma solução acabada, nem uma solução final. É o início de um processo de modernização e ajuste do Estado brasileiro. E a chamada correção monetária não foi acordo nenhum, foi fruto de uma lei, a medida provisória da URV que foi aprovada, que unificou os indexadores, não é acordo nenhum. Isso foi fruto de uma lei que está imperando, que unificou os indexadores. Isso foi uma grande vitória, não só do governo, como do Congresso que participou e da sociedade que apoia o plano. Agora...
Mais um tempo. Eu não terminei o meu tempo, mas de qualquer maneira eu vou ouvir. Não, eu não estou pedindo. Eu escuto com prazer. Não, eu ouço. Termine, senhor. Não, por favor. Não. Agora, nós temos o plano através das reformas estruturais do país, que vão envolver a reforma tributária, a reforma previdenciária, o alongamento do ajuste fiscal, que no Fundo Social de Emergência só vale para 95, não é? Que levou o ajuste às contas públicas, a eliminação do déficit público, a diminuição do endividamento interno, acabou-se com a inflação de 50% ao mês. Temporariamente. Agora, temporariamente, mas vai continuar. Estamos no ar. Vai continuar através do alongamento do Plano Real, através das reformas estruturais que eu estava citando. Eu quero que o senhor responda só uma pergunta. Envolve flexibilização de monopólios, envolve estímulos ao processo de privatização para que atraia capital de fora para gerar novos empregos. Acontece que aqueles que querem dizer que a situação hoje é pior do que era ontem, isso é uma situação tão absurda. Nós convivemos 30 anos com uma inflação que penalizou o povo, desorganizou o Estado e desorganizou a economia. Eu tenho que interromper esse debate, porque nós temos vários temas. Eu vou dar um tempo ao senhor. Só para uma parte só. E mais um para o senhor resumido para nós passarmos. Não precisa mais de 20 segundos. Eu só quero uma pergunta do senhor só. Sabendo-se que nós desviamos de toda a receita produtiva uma quantia colossal que ultrapassa por qualquer dado oficial 100 bilhões de dólares, na última década, eu quero que o senhor me diga qual uma razão que tem um governo constituído para colocar a taxa de juros a 8% ao mês. Só isso. Só essa pergunta. Agora, sua pergunta e depois nós vamos a outra. A taxa de juros que o governo pagava... Isso. Não, essa de 8%, só essa. A taxa de juros que o governo pagava antes do Plano Real para colocar os seus títulos, para aumentar o seu endividamento, chegou a mais de 30% reais ao ano. Sim, isso é que nós nos livramos disto. Hoje a taxa de juros que está aí é uma taxa de juros que é administrada diariamente. E nós vamos chegar hoje, o índice hoje apontado de inflação, de 7 de agosto a 7 de setembro, está pouco mais de 1%. Eu não estou falando de inflação, eu falei taxa de juros. E essa taxa de juros hoje é uma taxa que ia diminuir, vai diminuir como a inflação está caindo. Eu queria fazer apenas um pequeno comentário. O doutor Enéas colocou suas posições, muito bem colocadas, sob o seu ângulo de ver, também o doutor Luiz Carlos Santos. E gostaria de lembrar que o Plano Real, ele tem uma proposta na primeira fase de estabilização da economia. Quando um doente ele está muito ferido, leva, por exemplo, uma pessoa leva um tiro, digamos, ela está muito ferida. Então, a primeira medida que tem que se fazer, o senhor sabe como médico, ainda mais pelo seu passado no Exército, que nós temos que logo estancar a hemorragia. Mas o diagnóstico está errado. Perdoe-me, pastor. Estanca-se a hemorragia. Quando se diagnosticou a causa reduzindo salários, foi um erro. Um erro contra a população. Não houve redução de salário. Claro que houve. Não houve ganho salarial que se traduziu no aumento de consumo. A pessoa consome mais porque a inflação caiu, só por isso. Os economistas, eles partem do seguinte princípio. Acho que é só por isso que a inflação acha pouco? Os economistas isso engana uma pessoa simples, humilde. Acha pouco a inflação, livrada da correção monetária, os economistas acham o seguinte, que a inflação é a maior praga, é o monstro que sem dúvida, paulada nesse monstro. Mas o diagnóstico não é errado. Pouco acabou com a inflação. Acha paulada, o diagnóstico acha errado. Pouco acabou com a inflação. Não acabou com a inflação. Não, aumentou. Não adianta segurá-la. O Cruzado fez isso. A maioria dos o Cruzado tem nada a ver com o Plano Real. A maioria dos Cruzado é transferência de renda. A maioria dos economistas, dos técnicos, avalizam esse plano. O professor Décio Munhoz, titular de Política Econômica da Universidade de Brasília, não avaliza. Professor Marcos Coimbra, da Escola Superior de Guerra, não avaliza. Por favor. Não, lembre-se. A maioria. Mas a maioria está atrelada ao processo. A maioria está atrelada. A maioria está sendo desmentida pelos fatos e pelo apoio da população. Mas a população, eu vou ter agora que realmente interromper, porque aí já passou. Passamos da discussão um pouco genérica do assunto. Teríamos que fazer um tema realmente para falar sobre o plano real e podermos analisar mais profundamente. Ficou a opinião do Dr. Enéas, do Dr. Luiz Carlos Santos, e também a opinião que nós colocamos aqui, com muita modéstia também, a respeito desse estancar a hemorragia de um ferido que está realmente sangrando muito, no caso do Brasil. Ele estanca, depois vamos tomar outras medidas. Vamos agora à segunda matéria. Dessa vez a questão, doutor Enéas e deputado, da soberania nacional. Até que ponto começa o direito de uma nação, até que ponto termina o da outra? Vamos a essa tão falada invasão do Haiti. Vamos lá.
O porta-aviões Eisenhower partiu hoje da costa leste americana, transportando 2.000 soldados e 50 helicópteros de combate. O Eisenhower vai se juntar a outro porta-aviões americano, o USS America, que deixou ontem os Estados Unidos. O America leva uma equipe especial que tem a missão de prender o general Raul Cedras, chefe da junta militar que tomou o poder no Haiti em 1991. Mais de 12 navios de guerra americanos já estão navegando pelas águas do Haiti. Em mais uma tentativa de pressão psicológica, aviões americanos jogaram esta madrugada 2 milhões de panfletos com a fotografia do presidente deposto do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, sobre 3 cidades do país. Atrás da foto, no dialeto local, está a mensagem de que o presidente voltará para reinstaurar a democracia. Segundo o governo dos Estados Unidos, 20.000 soldados americanos estão mobilizados para a invasão e mais 2.000 de outros 20 países entrarão em ação na fase posterior de reconstrução do Haiti. Mas, apesar da determinação do governo, o presidente Bill Clinton sofre de grande parte da população americana e também do Congresso. Numa tentativa de justificar a invasão, o Departamento de Estado americano divulgou ontem um relatório que registra casos de abuso dos direitos humanos no Haiti durante o governo militar do general Cedras. Hoje, os corpos de 2 rapazes baleados foram encontrados perto da capital, Porto Príncipe. A política intervencionista, uns chamam até de imperialismo, os Estados Unidos no papel de pai de todas as nações. O mundo acabou com a bipolarização, acabou a Guerra Fria, a ex-União Soviética foi desfacelada, né? E hoje nós temos os Estados Unidos dominando através da sua política, principalmente a sua política econômica, como líder e assumindo esse papel, agora de uma maneira mais modesta, através do governo de Bill Clinton. E essa invasão no Haiti, um direito ou um erro em todos os sentidos? Doutor Enéas. Eu não aceito. Primeiro, eu não conheço nenhum foro internacional no qual os Estados Unidos tenham recebido o direito de intervir. Não conheço isso. Se alguém conhece, é claro, na mesa vai mostrar. Eu não conheço nenhum documento nesse sentido. Conheço trilateral, declarando que há países centrais e periféricos, conheço o G7, mas não conheço nenhum tratado que dê aos Estados Unidos que lhe outorgue esse primeiro. Segundo, e mais sério ainda, se nós, aqui no Brasil, não aceitamos esse direito de nós fazermos essa intervenção, nem que ninguém faça sobre nós, não entendo como nós possamos aceitar com o país vizinho. A meu ver, não há necessidade de perder mais tempo. E o próprio Conselho de Segurança da ONU não tem. Não vejo. Não tem nenhuma democracia porque o país não tem poder de veto. Não vejo por que essa discussão ser procrastinada. Não vejo, meu ponto de vista. Por não, doutor também não Luiz tem Carlos muito que alongar, nem encontrar argumentos novos. Nesse campo, estamos de acordo. Nós estamos de acordo. Então não é favorável à invasão do Haiti? Acho que cada um cuide da sua política. O país tem autodeterminação. É muito difícil você aceitar uma exceção, porque a partir daí você passa a justificar outras. Abre-se um flanco. Muito bem. Bom, nós vamos então à nossa terceira matéria. São Paulo está vivendo um boom imobiliário. Só no mês passado foram lançados 5.000 novos empreendimentos. Em pleno Plano Real, como é que nós vamos analisar isso? Vamos lá. O Plano Real está abrindo as portas da casa própria para muita gente. O número de lançamentos do mercado imobiliário em São Paulo triplicou no mês passado. Cerca de 5.000 apartamentos foram colocados à venda. E a estabilidade econômica virou o principal argumento dos vendedores. Hoje nós temos os clientes que se concentram justamente principalmente no congelamento das prestações por 12 meses, sendo que somente será repassado a variação pela nova medida provisória do IPCR ao final de 12 meses. Ana Carolina está fechando o contrato para comprar um apartamento de R$90 mil. Vai pagar R$900 por mês e aposta que a prestação não vai subir. Se não houver inflação, ou seja, se o plano realmente der certo, se efetivamente a inflação vier a 0 a 1% ao mês, eu vou pagar sobre a prestação daqui a 13 meses 1% ao mês, ou nada. Além de comemorar o aumento nas vendas, as construtoras estão comemorando também uma queda no preço do material de construção. Pela primeira vez desde o início do Plano Real, acontece uma deflação. No mês passado, o índice da construção civil caiu 0,4%. Só o consumidor não pode comemorar.
As construtoras dizem que mesmo para quem tem contrato reajustado pelo índice da construção civil, a prestação não vai baixar. Nós estamos congelados por 12 meses. Ao fim desse período, se houver uma deflação, então ela será repassada, sem dúvida alguma. A grande questão hoje em dia na sociedade brasileira são os imóveis, dito como imóveis populares, casas e apartamentos que podem ser adquiridos com baixo preço, ou melhor, com baixo custo, para que toda a população possa sair do aluguel e venha ter acesso. Para isso foi criada a Caixa Econômica Federal, mas parece que ela não vem cumprindo com os seus objetivos, pelo menos seus propósitos, que é uma malversação de recursos públicos notório, uma manipulação de verbas que deveriam ser destinadas para o sistema financeiro de habitação, são desviadas e não se sabe nem onde essas verbas vão parar, né? A não ser parte da parcela da população que sabe que muitas dessas verbas vão parar no bolso dos maus políticos. Doutor Enéas Carneiro, eu aproveito esse gancho dessa matéria e perguntar ao senhor qual os projetos que o Prona tem em relação ao sistema financeiro de habitação para que o povo possa adquirir casas, porque nós vemos condomínios, não é só a pessoa que tem muito dinheiro para comprar, mas essas casas populares, o trabalhador comum tem acesso. O senhor já fez a análise bem apropriada da situação. Quando eu vi o comentário ali, a moça dizendo que vai pagar R$900 por mês, fica evidente que ela pertence a uma classe camada da sociedade que é privilegiada. Uma vez que 2/3 da população estão entre meio e 2 salários mínimos. Nos níveis atuais, quero crer, isso chega a R$130 por mês. Ora, ganhando R$130 por mês é uma pilhéria pensar pagar 900. Então, o tal boom está privilegiando, está se dirigindo apenas a quem tem poder de compra. Esse boom não tem reflexo nenhum nas pessoas que estão marginalizadas do processo. Isso encerra a discussão. Primeiro, eu quero crer que não há nem o que ser discutido. Não há. Né? E no que concerne a um... Isso, inclusive, não está no nosso livro, não foi abordado aqui. Mas aqui estão abordadas diversas outras questões energéticas, saúde, educação, mas essa questão não está aqui. Agora, um ponto que pode ser examinado é o seguinte. Com salários desse nível, não há solução. E para que salários sejam aumentados, é preciso que haja aumento de produção. Eu repito sempre, todas as vezes que me pronunciei a respeito. E isso está dentro de um grande projeto aqui de macroeconomia. Vejam, senhores, os telespectadores. Claro que a inflação o domínio da inflação é primacial. Só que é preciso não só deter a inércia, quando se corrige, quando se detém, quando se breca, quando se põe um freio na correção monetária, detém-se a inércia, tal como ocorreu no cruzado. Detém-se a inércia inflacionária. Mas há outras coisas. O preço de um produto resulta de uma opção de coisas, uma série de parcelas que aí estão embutidas. E enquanto não se mexer naquilo que é transferido ao valor final do preço, a inflação não acaba. Então, a primeira coisa é fazer com que o preço dos produtos fique realmente menor. E, a médio prazo, aí sim, diminuindo, né, o valor unitário de qualquer coisa que a gente compre, aí é natural que os salários possam ser aumentados. Aumentar por decreto não adianta nada, porque ele vai ser repassado aos preços. Havendo um aumento real de salário, né, um aumento em que aquilo que a pessoa recebe, unidade monetária, tem maior valor, aí sim, aí a gente pode pensar no plano. Antes não. Antes é um sonho, não há como. É preciso que o sistema financeiro de habitação volte a ter a finalidade que devia ter, para a qual foi criado, não tem. E é preciso, em suma, a meu ver, que exista um governo forte que atue no sentido de fazer as coisas funcionarem. É esse o meu ponto de vista. Deputado, tudo passa por orçamento. O governo precisa ter orçamento. E dentro desse orçamento, o chamado equilíbrio orçamentário. Não se pode gastar mais do que se tem. Que é uma da despesa maior que a receita, o governo vai ter que pegar dinheiro emprestado. Corre ao mercado internacional, endividamento, enfim, problemas cada vez maiores. Como o senhor vê a questão municípios, estados e a própria União, né, terem uma participação, como frisou o doutor Enéas, em relação ao sistema financeiro de habitação? Em outras palavras, resumindo, no português mais claro, como é que nós podemos fazer para que o pobre, aquela pessoa de baixo poder aquisitivo, como é que se pode encontrar uma solução, pelo menos quebrar um pouco a cabeça, pensando para que o pobre tenha acesso à sua casinha? Olha, pastor, eu fui secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Eu criei o Plano Habitacional do Estado de São Paulo, que gerou essas 200 mil unidades que estão aí. Fiz entendimentos com os prefeitos, você tinha a doação
não desapropriação dos terrenos. Isso barateou a casa, barateou a prestação, facilitou que pudesse ser adquirida essas unidades. Esse é um plano que deu certo. Agora, você teria que buscar também, buscar recursos no mercado, não depender só do Estado para resolver essa questão. Você tem um déficit de 12 milhões de unidades no país. É uma coisa absurda. Então, essa questão não é para ser corrigida pelo Estado. A questão é ser corrigida pelo mercado, você buscar recursos no mercado para estimular a construção de novas unidades, de loteamentos e enfim, você estimular o mercado. Veja você, o boom no mercado imobiliário, esse mercado esteve paralisado por mais de 10 anos. O que é isto? Isso é perda de poder aquisitivo, é um negócio inacreditável. Isso não é perda de poder aquisitivo, não é recuperação do poder aquisitivo que possibilita 5 mil novos lançamentos. Não é isso? Isto aqui é resultado do plano real. Isso é resultado da eliminação da inflação. Ninguém poderia fazer 5 mil lançamentos, você não tinha previsão de custo e nem adquirir. Agora, você, com a eliminação da inflação, você vai corrigindo os setores desorganizados da economia e do Estado. E um deles é o setor habitacional, que vai se beneficiar pela eliminação deste processo inflacionário. Muito bem. Doutor Enésio, uma pergunta. O sistema de mutirão, construção de casas populares de mutirão, foi introduzido aqui no Brasil pelo ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Me lembro que na época ele se tornou muito popular por isso. Ia nas cidades e a população se organizava e cada um construía a casa do outro. Vale até para construir escola, isso. O senhor... Independentemente de quem tem a ideia, toda ideia boa tem que ser recebida. Lógico. Não interessa quem teve a ideia. Não há dúvida. A ideia não tem dono. A participação da sociedade é fundamental nisso. Eu só discordo de dizer que é o mercado que vai regir isso. Para o pobre, para o indivíduo ganhar 1 ou 2 salários mínimos, não há como o mercado. Um Estado que fica omisso em relação ao pobre... Eu falei com o mercado. Eu não falei seu mercado. Nem seu Estado. O Estado com o mercado. Estado e mercado. Parceria. Isto. Mas eu repito, uma pessoa que ganha isso que está, ela não tem como, não sobra nada. Porque isso por exemplo, o Estado, no caso, fornecendo material de construção, doutor Enésio, seria... Sem dúvida. Aí faz o mutirão, já resolveria. O mutirão é algo viável, factível e deve ser feito... Para a nossa realidade é bem viável. Sem dúvida, sem dúvida. A participação ativa da sociedade com a mão de obra. Isso vale para a escola e vale para muitas outras coisas. Muito bem. Eu tenho algumas considerações aqui. O mestre Júnior faz uma pergunta. O senhor é delegado de polícia. Está um pouco fora da matéria, mas eu vou aproveitar, visto que o senhor é um candidato majoritário a presidente da República. Ele gostaria de saber o seu plano de governo na área de segurança pública, doutor Enésio. Você podia explicar para o mestre Júnior? A resposta já foi dada em outras entrevistas para o mestre Júnior, senhor delegado. Veja bem, a segurança pública não é uma questão nacional. É nacional a questão de preocupação com as fronteiras, com o tráfico, né? E para isso existe a Polícia Federal. Agora, a segurança no Rio de Janeiro e São Paulo é problema do Estado membro, não da União. Mas a Constituição também prevê que quando se chega a um estado quase de calamidade pública, como por exemplo ocorre no Rio de Janeiro, aí está prevista a intervenção. Digamos assim, um remédio amargo, mas em certas situações não há outro. O que deve existir, eu repito sempre, é exemplo. Exemplo. Quando se tem no topo da pirâmide o não cumprimento da lei, nada funciona. Nem o sinal de trânsito, nem a ele existe obediência. A equipe de futebol veio agora há pouco tempo e infringiu uma lei, que é clara, meridiana, como líquor, né? Uma pessoa sem meningite. Claro. E aí, um cidadão, um dos dirigentes da ação, da Receita Federal, optou por tomar uma medida naquele instante. E essa medida foi contrariada pelo poder maior. Isso é claro, isso fica claro na ação, que se o detentor do poder máximo não faz cumprir a lei, como se pode? Então eu digo para o senhor que é fundamental que exista exemplo. É preciso que volte a existir ordem no país, na nação. É preciso que se cumpra a lei. A Constituição é clara. E na medida em que a Constituição em que haja obediência a ela, em que as leis sejam cumpridas, à medida que esse exemplo seja dado, tudo mais, melhor. E é um aspecto do qual não se pode descurar, eu quero dizer para o senhor, é que a miséria é fermento da criminalidade. Numa nação como a nossa, em que as desigualdades sociais são tão gritantes, entra governo, sai governo, e eles se repetem uns após os outros e nada se faz, é compreensível que a criminalidade esteja crescendo tanto. Quer dizer, é preciso que, no momento, se o senhor perguntar a curto prazo, uma situação terrível como aquela que nós vemos no Rio de Janeiro, e não sei como estamos aqui em São Paulo, não deve ser muito diferente,
em Rio de Janeiro, eu vejo que no alto caminho. Há poucos dias, um amigo meu, conhecido professor de computação, foi assassinado. Friamente, Gianluca. Isso acontece toda hora. Então, a curto prazo, intervenção. A médio prazo, educação da massa, educação mesmo, de fato, formação, não só instrução, formação de valores. E como é que o senhor vê a participação das Forças Armadas? Eu vejo, num determinado instante, como nesse instante, escritos, inclusive prevista a Constituição, como fundamental. Porque, apesar de a sua função precípua ser a segurança nacional, elas são um elemento respeitado pela sociedade, sem dúvida, né? Uma das raras ilhotas de negação de entropia no oceano de desordem em que vive a nação. Então, é importante que elas sejam mobilizadas. Só uma coisinha que eu queria dizer. Os meios de comunicação têm papel importante nisso. E a Constituição também prevê isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente está fazendo 4 anos de aniversário, não adiantou nada. Cenas de violência, de sexo explícito, de lascívia, de estímulo a tudo que não presta, são apresentadas diariamente no horário nobre da televisão. A família está sendo agredida. A família está sendo agredida de modo violento e nada se faz. Falta coragem para agir. E é possível agir dentro da lei, a Constituição prevê. Não se encontra nenhuma rede de televisão exemplar nesse país, não há dúvida nenhuma. Bom, nós temos aqui algumas participações que são dirigidas ao Dr. Enéas, eu passo em suas mãos. Realmente a participação de todos nós no contexto social, ela tem que melhorar, tem que ser mais... tem que ter mais qualidade, a sociedade está precisando de qualidade. Nós precisamos preservar determinados valores, e essa bandeira nós não podemos deixar de ponhá-la, como bem frisou o Dr. Enéas, quando cita os exemplos da pornografia, do sexo explícito, da lascívia, enfim, da participação dos meios de comunicação. Vamos diminuir esses programas que não contribuem em nada para a formação do povo brasileiro. Inclusive, doutor Enéas, é difícil hoje, eu me lembro na minha época de garoto, cantava o hino nacional na escola. Eu disse isso há pouco tempo, disseram que eu era fascista? Porque eu disse que era preciso cantar o hino nacional na escola. Então eu também sou fascista. Então somos todos. Não, o senhor também acha importante cantar o hino nacional na escola, como se cantava antigamente, doutor Luiz Carlos Santos? Eu acho que deve se cantar. E nem por isso somos fascistas, né? Ser fascista por outras razões, não por esta. Por outras razões, sim. Não por isso, não por cantar. E não por isso, não por defender o civismo, não por defendermos a preservação nacionais, dos valores, exatamente, da família, principalmente, etc. E nós temos que ter tudo com uma certa dose de equilíbrio. E o que é certo tem que se ter coragem de dizer, não há dúvida nenhuma. Agora nós vamos a uma outra parte, a parte da ética na política. Realmente está havendo uma varredura em todo o território. Uma revolução ética. Uma revolução ética no país, doutor Enéas. Antigamente, fatos como esse aqui passavam desapercebidos. O jornal podia publicar, mas não acontecia nada, né? A grande novidade é que se passou realmente a punir. Aqueles que erram são punidos. Desde o presidente da República, que foi afastado por pressão popular, aos deputados e senadores da CPI do Orçamento, o Bisol, que recentemente afastado, vices que foram afastados, o próprio ministro, que por um escorregão pagou o preço, uma figura notável, mas pagou, e agora o caso do presidente Humberto Lucena. Parece que nós estamos numa nova perspectiva, um novo horizonte, parece que está começando a clarear a nossa frente. Pelo menos nesse episódio, vamos analisá-lo. O TSE bateu o martelo, mostrou que vai fazer cumprir à risca a legislação eleitoral. Por 5-1, condenou o presidente do Congresso. O senador Humberto Lucena fica impedido de se candidatar agora e por mais 3 anos, por ter impresso material de campanha na gráfica do Senado. Há 19 dias das eleições, calendários como esse podem interromper os planos de outros candidatos. A decisão só não fez tremer o Senado porque a casa está vazia. Apontado por Lucena como um dos clientes da gráfica do Senado, o senador Ney Maranhão mostra com orgulho os cadernos que mandou imprimir e diz que não teme a cassação. Lá em Pernambuco, do prefeito de escada do PT ao PMDB, ao prefeito Jaba Vasconcelos, a todos indistintamente, eu entrego caderno. Então, isso não é propaganda eleitoral. Se todos fizessem isso, amenizava o material de ensino no Brasil. No Senado não param de surgir novos impressos de campanha pagos com dinheiro público. Essa capa de caderno traz toda a chapa de candidatos do PFL pelo Maranhão. Alexandre Costa, Edson Lobão e Rosiana Sanei, lado a lado. A justiça não pode ser feita apenas para uma pessoa num país, deixando-se de considerar outras pessoas que tenham
cometido a mesma falta. A decisão do TSE pode provocar uma verdadeira maratona de denúncias e de novos pedidos de impugnações de candidaturas. Já há quem preveja uma reviravolta inédita no cenário das próximas eleições, com os partidos tendo que correr à cata de novos candidatos para substituir os impugnados. Aqui no Senado, a lista promete não ser pequena. Muito bem, vou começar mais uma vez pelo doutor Enéas Carneiro. Essa situação aí da cassação do senador Humberto Lucena, sem querermos entrar ainda no mérito, pelo menos da minha parte, porque ainda vai ser julgado aqui um recurso, né, pelo, como diz a matéria, pelo advogado Saulo Ramos, contratado pelo senador Humberto Lucena. Como sobre essa questão do uso da máquina, do governo, enfim, a ética na política? Frente a razões de disciplina num programa, eu prefiro me eximir de fazer comentários mais profundos sobre essa questão. Eu quero apenas lembrar um fato ocorrido, eu estou referindo a um compromisso assumido com a direção do programa. Mas, apenas fazendo referência ao que ocorreu em 1989, com a eleição de Sua Excelência o presidente Collor, e depois, quando houve impeachment. É preciso que a nação saiba de uma coisa, de modo bem claro. Tudo que estava ocorrendo, o dessangramento progressivo da nação, a espoliação de que estava sendo vítima o erário público, tudo era de sobra conhecido. Sua Excelência o Presidente, na verdade, foi denunciado pelo seu irmão, por um membro do clã. Suas Excelências, os congressistas, sabiam de tudo. E nada teria sido feito se o irmão de Sua Excelência não viesse a público. É preciso deixar as coisas bem claras. Quando houve também a questão mais à frente do orçamento, aquilo era uma coisa sobremodo conhecida. A deputada do partido a que pertence, dona Regina Gordilho, ao entrar na Câmara, fez comentários na imprensa dizendo que aquilo ali era insuportável, que havia coisas horríveis ali ocorrendo. E um senhor que já foi cassado, presidente da Câmara naquela ocasião, disse-lhe que ela precisava provar. Ela disse: eu não tenho provas, mas eu sinto no ar isso se passando aqui, em todas as conversas, em todos os lugares. Não participaram apenas aquelas pessoas da Comissão do Orçamento. Muita gente sabia do que estava ocorrendo. Então eu me permito dizer para o senhor, pastor, que eu não sou entusiasmado com isso, não. Sabe? Não vejo com esse entusiasmo. Eu vejo o mesmo fenômeno. Pega-se um, pega-se outro, e ele serve, pelo Deus do céu, de bode expiatório. E o fenômeno continua, é assim que eu vejo. Deputado. Há indiscutivelmente uma revolução ética no país. O nível de exigência aumentou, não se aceita mais comportamentos como comportamento de um presidente da República, de deputados, senadores, que praticaram delitos. E hoje vocês punem. Realmente hoje há a punição. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Em seguida voltaremos com as principais manchetes dos principais jornais do Brasil no dia de hoje. Muito bem, vamos então às principais notícias ou às manchetes dos principais jornais nesta quinta-feira. Correio Brasiliense, seca para Brasília. Jornal Hoje em Dia de Minas Gerais. Governo conversa hoje com empresários e grevistas. 0 Hora. Punição de Lucena causa crise entre poderes. O Globo. Importados ficam mais baratos. Jornal do Brasil. Junqueira quer punir senadores que usaram gráficas ilegalmente. Folha de São Paulo. Governo tenta acordo para greve. O Estado de São Paulo, Itamar assume negociação na greve. Nós chegamos ao final do nosso programa 20ª hora, apenas algumas participações. O Antônio Alves, escriturário Guarulhos, diz que o aumento do salário dos deputados é que causa inflação. A Cleonice Almeida do Lar Butantan, ela diz: os políticos estão tentando trabalhar contra o real. Mas por que não fizeram nada para ajudar a população antes do real? O real está aí e vai prevalecer para a alegria do povo brasileiro. Celso Landim, aposentado, ele dar uma sugestão. Por que o 20ª hora não aborda um tema da perseguição e discriminação pertinente ao aposentado? Muito bom, vou deixar aqui, sugerir ao Paulo de Andrade. Sérgio Jacquinian, economista, ele diz que, já que o Plano Real é eleitoreiro, se é eleitoreiro, qual é a solução para destruir a inflação? Ele diz que não vê outra solução
anuncia o Plano Real e deixa as suas solidariedades ao deputado Luiz Carlos Santos. Geraldo José, maquiador, Mogi das Cruzes, ele dirige a pergunta ao senhor, doutor Enéas. Eu faço a pergunta e também quero agradecer a sua presença, pedir juntamente com a resposta a essa pergunta, as suas considerações finais. Ele diz o seguinte, ele é maquiador aqui de Mogi das Cruzes, ele diz, doutor Enéas, se o senhor sabe que o minério, ferro, sai do Brasil ilegalmente, por que não faz alguma coisa para impedir? Diz que é um admirador seu, eu gostaria de ganhar um livro. Tá aqui. Obrigado, senhor Geraldo. Eu não faço nada porque nada posso fazer. Só há uma pessoa que tem poder para isso, é Sua Excelência o Presidente da República. Mais ninguém. A política mineral é da União, não é de Estado-membro, não é de município, e ninguém tem condição de modificar isso. Só uma informação para o senhor. A sua nação, a nossa nação, é a mais rica do planeta em subsolo. É a mais rica em água potável. É a mais rica em floresta. É a mais rica em todos os dotes naturais. Tristemente, é um dos piores índices de distribuição de renda do mundo. Sobre o livro, a gente vai mandar para o senhor e as considerações finais o senhor pediu. Pois não. Eu só queria dizer para a população uma coisa, para os telespectadores que estão até essa hora nos ouvindo. Nós temos, eu digo nós porque eu sou cidadão também como o senhor que está ouvindo, nós temos todos sido enganados permanentemente, ano após ano, década após década. E o senhor não espera nada em pagar para ver. Daqui a pouco o senhor vai ver, daqui a pouco, após as eleições, o senhor vai ver uma coisa maquiavélica que foi urdida, diabolicamente planejada, para que o senhor inocentemente acreditasse nisso. E mais uma vez, as suas esperanças tristemente desaparecessem. O senhor vai esperar. Eu não tenho como lhe mostrar isso. É impossível lhe mostrar, acenar. Mas tristemente, esteja certo disso, o que está aí acenando para o senhor é uma farsa. Não quer dizer o seu nome? Não precisa, senhor. Obrigado. Então, tudo bem. Deputado, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter um país melhor. Daqui a pouco nós vamos ter um país mais moderno. Daqui a pouco nós vamos ter um país mais desenvolvido, com reformas estruturais, um país mais ordenado politicamente, juridicamente. Daqui a pouco o brasileiro vai se orgulhar de morar nessa nação. Nós não vamos voltar nunca mais à situação passada de inflação. Há aqueles que torcem pela inflação, aqueles que torcem pelo câncer, aqueles que são negativistas, aqueles que não apresentam nunca uma alternativa, só sabem criticar, o plano deu certo, tem apoio do povo brasileiro, de mais de 80%, o poder aquisitivo aumentou, o povo está satisfeito. Daqui a pouco, não tem farsa nenhuma, daqui a pouco tem um avanço, porque isto é uma exigência da nação. Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa, 25ª hora, pela nossa Rede Record de televisão. Voltaremos hoje hoje é um pouquinho mais cedo que quinta-feira, e devido ao horário eleitoral, o programa entrará no ar a partir das 22h30. Fica agora com o programa Palavra de Vida. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho.